E aí pessoal, tudo bom? A gente está aqui em mais um Papo de Vendedor, hoje para falar um pouquinho sobre SDR, pré-vendas, e tudo o que acontece ali nas primeiras etapas do processo de vendas. Quem está aqui comigo é o Bruno Parra. O Bruno Parra é o nosso coordenador da área de SDR, que assumiu esse desafio aí ao longo desse ano de 2016. Acho que a gente teve bastante aprendizado, foi uma prioridade da empresa aqui da área de vendas nesse primeiro semestre. E a ideia hoje é poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre esses aprendizados, onde a gente apanhou mais, onde a gente errou e quais são os pontos aí de evolução e como que a gente faz aqui dentro e que você pode fazer aí também dentro da sua empresa. Bruno, se você quiser se apresentar rapidinho aí também para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado, Thiago. Olá, pessoal. Então, meu nome é Bruno, já estou aqui na RD há 3 anos. Passei, acho que, por toda a parte de vendas, desde estagiário. Fui vendedor, depois eu fui gerente de vendas e desde janeiro desse ano eu assumi a área de pré-vendas, justamente para ajudar a estruturar esse processo que antes era mais solto, e acho que a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso, né? Isso. Bruno, para começar também, para quem está em casa aí assistindo a gente, o que é a área de pré-vendas? Acho que é um negócio super novo, todo mundo tem falado bastante, nos Estados Unidos acho que já é mais madura, aqui no Brasil cada vez a gente ouve falar mais, o que é? Bom, pré-vendas, na verdade, assim, o conceito como a gente trabalha hoje, ele é novo, né? Mas é um cargo que já existe faz tempo já na indústria, principalmente a mais tradicional. Mas como a gente trabalha hoje, é basicamente pegar todo o processo de venda e dividir no meio, né? Então a gente vai separar uma etapa que apenas os vendedores vão fazer e uma etapa que o time de pré-vendas vai fazer. O objetivo de uma área de pré-vendas, né, e por que está todo mundo buscando fazer, é um assunto novo e as empresas querem trabalhar com isso, é porque você deixa o tempo do vendedor focado em fazer mais vendas, em fazer a parte mais focada em fechar contas mesmo, e deixar a parte mais processual de prospecção, de identificar oportunidades no mercado com um outro time especializado nisso, né? Na prática, a ideia é você ter mais eficiência dos vendedores, né? Então, se você tinha antes um vendedor fazendo um monte de... Acho que foi o desafio que a gente teve aqui, né? O nosso vendedor acabava gastando muito tempo fazendo prospecção, pesquisa, limpando base de contato, entendendo, né, quem era o cliente potencial e menos tempo vendendo. O que a gente fez, na verdade, foi tirar essa parte inicial de prospecção e dar para um SDR fazer essa parte de pré-venda, né? Isso, a palavra-chave é eficiência, assim, ganhar eficiência com um time especializado, né? Então, acho que tu resumiu muito bem, a gente tinha vendedores que, em vez de estarem vendendo, estavam fazendo prospecção. E aí, a hora que a meta batia, tinha que correr atrás de fechamento de contas para poder fechar o mês, né, o período, parava de fazer prospecção, saía correndo para fazer a venda, aí começava um novo ciclo, não tinha ninguém para começar a fazer um novo trabalho, né? Então, a gente falou até o efeito sanfona, né? Então, uma hora tem um pipeline cheio de pessoas porque ele prospectou um monte. Depois esvaziava. Esvaziava porque ele vendia para todo mundo, ou não vendia, mas ele tinha que eliminar e começar todo o trabalho de novo. Assim. Acho que esse foi um grande ganho, assim, para quem está em casa também pensando em fazer ou não, né, ter ou não um processo de SDR. Se você tem uma venda um pouco mais complexa, né, o processo de SDR para a gente deu muito equilíbrio de pipeline, né? Então, a gente, depois que a gente conseguiu acertar ali no formato, a gente parou de ter esse processo de começa o mês, aí o vendedor está com o pipeline vazio, aí ele corre atrás, enche o pipeline, principalmente quem é inbound, então ele qualifica um monte de lead e tal, muito rápido, pede para o marketing, mais lead. E aí conforme ele vai andando no final do mês, que a meta de venda vai apertando, ele fica focado só em fechamento e acaba não gerando ali novas oportunidades, o pipe começa vazio, isso gera aquele monte de venda no final do mês, começo do mês muito fraco, um monte de venda de novo no final do mês, o mês muito fraco. Realmente acho que foi um ponto de evolução importante. A gente tentou fazer várias formas diferentes, né, aqui dentro da RD. Essa tentativa nesse ano de 2016 foi a que eu considero que realmente deu certo. Mas a gente tentou fazer em 2014, a gente tentou fazer em 2015 de novo. O que você acha que foi o grande diferencial, assim, para realmente ter funcionado? Acho que primeiro está no estudo, né? Acho que o porquê de fazer, né? Acho que as primeiras vezes que a gente tentou colocar SDR foi basicamente copiar o que estava sendo feito lá fora, de maneira bem básica, né? Nem copiar mesmo, assim, mas estão fazendo lá fora, vamos fazer aqui dentro também. E sem entender exatamente os porquês e como que deveria funcionar essa estrutura aqui dentro, né? E isso foi em 2014 e 2015 também, de uma maneira um pouquinho com mais calma, mas também foi na mesma linha. E a gente parou agora em 2016 justamente para fazer um estudo mais completo de como que essa operação de fato deveria funcionar aqui dentro, quais problemas a gente gostaria de atacar e a partir dessas respostas procurar como que o mundo estava fazendo e como que a gente tem que adaptar para a nossa realidade aqui também, né? E aí eu acho que esse é um grande ponto,
não porque funciona com outros, vai funcionar com a gente. Uhum. Né? Tem que ter uma separação aí de realidade. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal de falar também, né? Porque as pessoas tendem a... todo mundo tá colocando, eu vou colocar. Né? A gente recebe todo dia um monte de pergunta, tipo... como é que tá fazendo? A gente pode ter 30 minutos pra gente conversar sobre isso, pra saber e tal. E tem que ter muito claro o porquê, né? Eu acho que você falou assim, qual que é o motivo principal, qual que é a dor que você como empresa quer atacar para realmente colocar um time de SDR ou um SDR, e ter isso muito claro até para conseguir medir. Acho que as primeiras vezes que a gente tentou, primeiro a gente não tinha dado, a primeira vez a gente foi lá, colocou, e aí praticamente botou uma meta, o dobro pro vendedor, de um mês pro outro, achando que ia funcionar e que ia dar certo. No chutômetro, né? E não funcionou. Aí um mês a gente rodou, não virou o que a gente imaginava, cancela isso, não tem mais, e parou de funcionar. Na segunda vez a gente tentou um pouco mais estruturado, mas olhando para a SDR muito mais como uma forma de resolver onboarding de vendedor, né? Então praticamente todo vendedor entrava como SDR, ficava ali como SDR e depois um dia ele virava vendedor, do que efetivamente de como aumentar a eficiência, né? Acho que esse ano a gente conseguiu também achar a dor certa. Eu acho que esse estudo que você falou, com clareza de qual é a dor que você quer resolver, acho que é importante, né? Foi o principal. Eu acho que do ano 2015 a gente foi de maneira mais conservadora, assim, na hora de implementar. Acho que a gente foi tentar resolver vários problemas de uma só vez, assim, então o onboarding, né? Então o treinamento, bota o cara em SDR, às vezes ficava 2 meses como SDR, depois virava vendedor, às vezes ficava 2 dias como SDR e virava vendedor. Sem uma meta clara, sem um porquê claro, né? Pouco critério, assim, né? E o foco também, né? A gente não tinha um foco claro de que o SDR tinha que trabalhar, fazer, quais eram os entregáveis deles. E aí quando você não tem um foco, acaba sendo um trabalho que meio que sem rumo, né? A gente não sabe para onde está indo, se está melhorando. Acho que uma coisa também importante que mudou, Bruno, quando a gente começou a fazer o SDR aqui dentro da RD, a gente entendeu que até para simplificar o processo de entrada, vamos colocar os SDRs dentro dos times de venda, né? Então a gente tinha na época 3 equipes de vendas e a gente colocou os SDRs dentro dessa própria equipe e o gestor cuidava dessa equipe. Na época eu estava coordenando um time ali mais focado em tecnologia, tinha 4 vendedores e 2 SDRs que trabalhavam dentro da mesma equipe que eu tinha. E o fato é assim, quando você tem essa equipe mista, no meu ponto de vista, você sempre acaba dando mais atenção para uma parte do processo. Então a gente também, como respondia por meta, né, pela meta final de venda, no final do mês também, ou até às vezes até no meio do mês, já parava de dar atenção para o SDR, deixava o SDR ali de lado, e o SDR meio que tinha que aprender sozinho, né? E acho que essa mudança também, da gente ter um time focado como SDR, né, de ter um gestor olhando só para isso, estudando essa metodologia, entendendo como funciona, também fez diferença, né? Acho que esse aí é o segundo grande ponto principal, assim, porque quando a gente é cobrado por uma coisa, a gente vai só atrás daquela coisa que vai fazer a gente garantir aquele resultado, né? E naquela época também estava com um time de vendas, o SDR era basicamente uma muleta, assim, do nosso time, né? Então, tava pegando fogo, tava faltando lead, aí eu olhava para a SDR e falava, cara, preciso de lead, preciso de mais coisa, corre atrás. Sem saber como que eu tinha que desenvolver ele, como que eu tinha que trabalhar para poder ter realmente mais um pipeline saudável. Então, a partir do momento que eu estou focado, né, em SDR agora, o meu foco é desenvolver o time de SDR. Eu não olho mais para vendas em si como uma cobrança minha, obviamente está totalmente atrelado o meu resultado com vendas, mas hoje meu foco é desenvolver um time de pré-vendas, estruturar o processo de pré-vendas também. Eu acho que o fato da gente não estar olhando naquela época, em 2015, para pré-vendas como a gente olhava para o vendedor, o processo não melhorava nunca. Ele não tinha a mesma importância, a impressão que dava que não tinha a mesma importância. Ele ficava igual, crescia organicamente, cada SDR fazia o seu, aprendia sozinho, então não tinha ali um sistema se desenvolvendo, melhorando, otimizando e vendo como garantir de fato a eficiência que a gente falou no comecinho, né, que é o ponto principal. Uma coisa que é legal também, uma dúvida que as pessoas têm muito são sobre as métricas, né? O que vocês medem, o que é relevante de você medir. Hoje, quais são as métricas principais de um SDR dentro da RD? Assim, como é que você coordena isso? Legal. Uma coisa bacana do time de pré-vendas é que acho que é um time que mais dá para gerar volume de métricas, assim, né? É uma coisa que é super dinâmica, com um grande trabalho. O volume de atividades é muito grande. O volume de atividades é enorme e a gente consegue, com ferramentas hoje, medir muita coisa, né? Então, às vezes é até ruim porque a gente fica perdido, né? Sim. Mas as principais hoje que a gente avalia, assim, mas se eu pegar um pouquinho também de bench, como que no mundo se faz, é garantir um aumento de pipeline de vendas, então de qualidade também. Então a gente entrega hoje oportunidades para um vendedor, né? Então leads que têm um perfil mínimo para entrar no processo de vendas.
Outra métrica que a gente acaba analisando também é a eficiência de fechamento dessas contas. Não é uma meta, mas é uma métrica que a gente analisa. Claro. Se melhorou, né? Se o lead que eu estou entregando de fato ele está fechando na outra ponta. Se na prática você está botando uma estrutura maior com uma pré-venda e um vendedor, você tem que conseguir aumentar a eficiência. Exatamente. Que vem depois, né? E sempre garantir qualidade versus volume. Acho que é sempre um equilíbrio que a gente até hoje está analisando, né? Sim, sim. A gente foca mais em volume ou mais em qualidade de lead? A gente vai equilibrando esses dois pontos. E existe uma série de métricas de dia a dia que tentam focar na produtividade e garantir que eles entregam cada vez mais volume e sem perder a qualidade também do processo. Mas se eu falar as 3 principais mesmo, assim, número de oportunidade gerada, receita de pipeline também, então quanto de novos deals que representam na receita que vai ser gerada na frente, né? E às vezes até fechamento de vendas, ou seja, quantos daqueles deals que eu passei, quantos daqueles negócios fecharam de fato. E pensando nessas métricas de dia a dia, o que a gente tem que medir? Isso aqui a gente mede muito, né, as reuniões feitas, o que foi agendado, a quebra que você teve nessa reunião, tem taxa de aceite, quais são as métricas aí que vão te indicar provavelmente que você vai chegar na sua meta final, né? Bacana. Então, assim, a gente pegou a meta do mês inteiro e quebrou em metas diárias de entrega. Fica muito mais palpável para o SDR, para o pré-vendas, medir o seu esforço e se planejar, né? E aí a gente faz o seguinte, primeiro passo para um pré-vendas conseguir volume de pessoas conversando é ligação. Então, quanto mais ligar, quanto mais tentar ligar, maior. Então, a gente coloca ali mais ou menos 80 tentativas de ligações num dia. Das 80 isso é com o SDR nosso, com uma boa performance, tem conseguido fazer 80 ligações por dia. Exatamente. Tentativas, né? Não necessariamente falar com o contato. Botar o dedo, é onde ele tem controle. Ele tem controle sobre digitar, ele não tem controle da outra pessoa atender. Né? Então, a gente tenta colocar 5 coisas que ele tem controle em fazer. Não necessariamente 80 é para todo mundo, mas para o nosso perfil de negócio e lead funciona. Tem empresas que vão ter mais ou menos. Exatamente. Depois a gente garantir que ele consiga agendar um número mínimo de reuniões por dia. Ou seja, pegar e agendar uma reunião para um vendedor conversar. Então ele tem que garantir hoje 6. E é um funil, né? Então são 80 tentativas para conseguir 6 reuniões agendadas. Dessas 6 reuniões agendadas, 5 vão acontecer de fato. Ou seja, uma vai dar bolo, um vai sumir, vai pedir para reagendar. Em torno de 15% hoje acaba reagendando ou desistindo. Some do processo, alguma coisa acontece e não vai acontecer. É fato. Das 5, 4,5, mas vamos dizer que 4 vão de fato ser aceitos pelo vendedor. Eles vão virar uma oportunidade de vendas mesmo, né? Então, esse 4 é o que a gente é cobrado, que a gente é remunerado aí em termos de comissão. Né? Então, é um funil e a gente tem que trabalhar todo dia para garantir essa eficiência. E aí, todo dia a gente vai medindo quanto que a gente entrega de reunião agendada, quanto que a gente entrega de reuniões que vão acontecendo e quantas de fato dela viram oportunidade. Legal. Uma outra coisa que é bacana da gente comentar também é que a gente agora está terminando de formalizar e medir, mas a gente sempre teve essa dúvida do que era mais importante, a reunião agendada, a reunião na hora, qual que era a eficiência, e a gente já está começando a ver que a reunião na hora tem uma eficiência maior em fechamento depois, né? Sim. Então, como que você também organiza, né? Alguma coisa que a gente está discutindo aqui é como que você pode organizar também, pensar melhor como que o seu vendedor pode estar preparado para pegar a reunião na hora. Então, o SDR ligou, conseguiu falar com o cliente, ele já passa na hora essa ligação para frente. Isso reduz também essa taxa de no-show, né? Que às vezes o pessoal pergunta para a gente, Thiago, qual que é a taxa de resultados digitais? Quantos % das calls que a gente agenda realmente acontecem? Hoje a gente tem uma taxa muito boa, né? 80%, 85% é uma taxa muito boa. Acho que o principal aí para garantir essa taxa é realmente criar esse engajamento no lead, né? As pessoas tendem a achar que o SDR é só uma qualificação, né? Então o papel dele é só ficar ligando, fazendo aquela entrevistinha rápido, mas na prática é ele que gera o primeiro valor ali para o cliente final, né? O que você acha que é importante o SDR fazer nessa primeira call para poder gerar esse valor e garantir que o lead vai chegar e vai aparecer na reunião que ele agendou? Acho que quando a gente fala de papéis especializados, né, o SDR tem que ser um especialista em engajamento no curto prazo, assim, curto prazo não, mas em 15 minutos de ligação. Extremamente capaz de, através de algumas perguntas, num bate-papo, até meio informal às vezes, conseguir extrair as informações precisas, né? Então, quando a gente fala de gerar valor, assim, o SDR tem que conseguir gerar empatia no lead, tem que conseguir conversar ali com uma pessoa diferente dele, de outra realidade, outras empresas, conseguir gerar uma empatia com a pessoa, entender do negócio dela, conseguir principalmente identificar um problema, né? Um problema é um objetivo. Quando a pessoa tem um problema que tá, né, às vezes ela não sabe que tem um problema, e às vezes o SDR vai ser a pessoa que vai ajudar a identificar esse problema ou um objetivo. E a partir do momento que você consegue achar um problema, o impacto desse problema na realidade dele, é a partir do
é desse momento que vai começar a gerar valor. As pessoas só se movem, elas só vão sair da zona de conforto quando estiver doendo mesmo de fato, né? E ela sabe que está doendo em algum lugar. Então, aqui na RD a gente tenta procurar achar um problema, um objetivo e o impacto desse problema, desse objetivo na empresa, para falar, cara, você quer chegar a isso? Você quer resolver isso que está doendo hoje? Vamos conversar então com um consultor especialista para ajudar você a falar. E além do problema e do objetivo, né, desse objetivo, do impacto, eu acho que o impacto é ainda mais importante, né? Porque às vezes o cliente fala, eu tenho esse problema. E aí quando você começa a investigar um pouquinho ali, você já entende que ele tem um problema muito maior ou um problema que gera um impacto muito maior. Além do objetivo e do impacto, que outras coisas a gente, né, olha hoje na hora de fazer essa call de conexão? Porque ela também não adianta só o cara ter um problema, né? Tem alguns mínimos que ele precisa ter. Exatamente. A gente fala muito de ICP aqui na empresa, né? O Ideal Customer Profile, ou basicamente qual que é o perfil de cliente que a empresa quer vender, né? Aquele cliente que vai comprar, que não vai atrasar o vendedor e no final das contas não vai pagar, ou aquele cara que vai dar problema no pós-vendas. Então, definir esse perfil claro é o primeiro passo que tem que ser feito para começar a trabalhar com um bom time de pré-vendas. E aí, a partir desse momento que você tem mapeado esse perfil, você tenta encontrar alguns pontos já no time de pré-vendas. Por exemplo, você quer passar um cara para frente ali para o time de vendas que não tenha dinheiro, por exemplo, não adianta nada o cara ter um problemão, ter um impacto claro, se ele não tem dinheiro para comprar a tua solução na frente. Mas aí a pergunta é, qual que é a profundidade que o seu SDR vai encontrar dinheiro? Ele pega alguns fatores, elementos que indicam que ele tem aquele orçamento, ou ele vai de fato na raiz? E essa foi uma mudança que a gente fez ali no meio do ano, né, no nosso processo, que a gente começou inicialmente, quando falava de budget, realmente entrando muito a fundo e tendo um critério muito exato de budget, e às vezes isso acabava prolongando a conversa do SDR com o cliente, ou acabava, às vezes, até cortando pessoas, não necessariamente por aquilo ali. E até botando o exemplo, acho que para quem está assistindo, a pergunta que a gente usava era quanto você está disposto a investir ou já investe em marketing digital, né? E aí, às vezes, a empresa não investia nada em marketing digital, mas ela não quer dizer que ela não possa investir, que ela não tenha como investir esse dinheiro. Simplesmente, naquele momento, ela não tinha aquele foco. Então, trocou isso por entender se a empresa tem uma estrutura de marketing, né? Se ela já faz investimento em marketing de uma forma geral, mesmo que seja digital, o tamanho de empresa. Então, alguns outros critérios que indicam pra gente que essa empresa tem dinheiro, mesmo que esse dinheiro não esteja alocado ainda para o processo de marketing digital, né? Exatamente. E aí acho que a profundidade da qualificação vai depender muito do tipo de venda que você quer ter e que tipo de lead o teu vendedor vai receber. A gente pode em SDR fazer uma mega investigação, fazer meia hora de ligação e identificar a fundo toda a realidade. Mas não necessariamente isso é bom para o processo. Pode atrasar, pode cortar pessoas importantes, a gente pode de fato ali não fazer sentido. Tem que dar a maturidade do SDR, né? Exatamente. O perfil de profissional que você tem como pré-vendas. Então, não existe um jeito certo, mas para a gente que trabalha com alto volume, e a gente quer de fato aumentar o pipeline do vendedor com lead qualificado, mas no mínimo necessário para vender, para a gente faz mais sentido achar elementos da empresa que podem indicar que aquela pessoa tem, aquela empresa tenha esse orçamento. Você comentou, no nosso caso aqui hoje, a gente vai olhar budget, a gente olha se o cliente está de acordo ao perfil ideal de cliente ali, né? Então, modelo de tira alguns negócio. pontos. Se ele tem um modelo de negócio definido, que a gente chama uma venda B2B. Isso, né? exatamente. E o que mais que a gente costuma avaliar, geralmente? O cargo da pessoa também, né? É importante você avaliar se aquela pessoa tem um poder de decisão ou de influenciar a decisão da empresa, né? Então a gente fala com cargos de vendas, de marketing ou realmente diretoria e CEOs, né? O budget a gente acaba avaliando com perguntas de elementos, como a gente já conversou, mas basicamente é isso, assim, a gente não vai muito a fundo mesmo, porque a ideia é a gente não complicar o processo. Exato. A gente quer entender se ele tem a base para que o vendedor consiga fazer um trabalho em cima de desenvolver valor, né, gerar valor de fato, fazer um diagnóstico mais aprofundado, e a partir dali criar uma solução. Né? Eu acho que essa é uma coisa que costuma acontecer, assim, né? Essa confusão nas empresas de até que ponto vai o SDR, né? Até que ponto vai a minha pré-vendas. Eu acho que você já comentou que vai depender muito de quão complexo é o negócio da empresa, mas assim, meu ponto de vista, é opinião mesmo pessoal e olhando também a experiência em cima do nosso próprio processo, mas o SDR ou a pré-vendas, ele vai até o momento mínimo de qualificação com os critérios básicos ali e geração do primeiro valor. Assim, não deve passar muito disso, porque principalmente no nosso caso, e também no que eu acredito como sendo papel de pré-vendas, de você ter profissionais mais júniores, com menos experiência e tal, na função,
corre o risco de você acabar eliminando muita gente por essa, né, por essa falta de experiência. Então, assim, acho que garantir o mínimo e que o cliente tem um mínimo para comprar e está dentro do perfil seria a função desse SDR. Né? Como dica para avaliar, assim, 2 fatores que você pode entender se vale a pena ser um pouco mais simples ou não. Quanto maior o ticket médio da empresa, talvez o SDR possa sim um pouquinho mais a fundo. E quanto mais maduro o mercado. Você tem um mercado, por exemplo, de CRMs, que ele é um mercado com bastante empresas já trabalhando, muitas empresas já possuem CRM, às vezes vale a pena você identificar algumas coisinhas a mais, se vale a pena passar aquele cara, porque às vezes ele já tem um CRM, que está com um contrato de 2 anos já naquela empresa, não faz sentido nenhum você botar ele para conversar com um vendedor seu, por exemplo. Então são 2 indicadores que talvez possam ajudar a fazer essa análise. Eu acho que quando o ticket é muito alto, até você acaba vendo, hoje, por exemplo, a gente trabalha numa proporção de 2 SDRs para cada vendedor, né, mais ou menos. Cada SDR nosso passa em média 80 oportunidades. A gente tem SDR que faz 110 e tem SDR que faz 70 ali, mas a meta ali é 85 oportunidades por mês. Uma coisa que a gente vê que faz diferença é quando você tem às vezes um ticket muito alto ou um modelo de geração de lead que não é inbound, que é o nosso processo aqui hoje, às vezes você acaba tendo 3, 4 SDRs por vendedor. A gente vê isso em algumas empresas, exatamente porque esse SDR faz um papel de investigação realmente bem mais aprofundado e passa para frente os caras que têm um potencial maior de desenvolver o negócio. Mesmo assim, vai passar de 10, 12 oportunidades no mês, daquelas 10, 12, o cara vai começar a fechar uma, às vezes nenhuma das 12. Né? Então, vai depender muito da complexidade, do tipo de cliente, né? Também. Acho que esse é um ponto realmente importante. E para a gente finalizar, assim, Bruno, falando um pouquinho sobre perfil. Então, sobre que tipo de profissional, o que você vê hoje que funciona dentro da área de SDR, quais você acha que foram os principais erros e acertos que a gente teve ao longo do ano aí, referente a essa questão do perfil? Bacana, né? A gente saiu de um time de 8 pessoas em janeiro para quase 20 agora, né? Já deu para aprender algumas coisinhas que eu acho que funcionam, não necessariamente a gente já tem nosso desenho legal de perfil, do ideal, assim, mas basicamente um perfil que tem que ter bastante ambição já de crescer dentro da sua empresa, porque o trabalho SDR é um trabalho um pouquinho mais operacional mesmo, e é um trabalho com muito volume, com bastante intensidade todos os dias, assim, né? Então ele precisa ter uma ambição clara de onde que ele quer ir e como que esse trabalho de pré-vendas vai ajudar ele. Então geralmente pré-vendas ele vai levar, um primeiro passo de carreira para a área de vendas, né? Ou para alguma área de atendimento ao cliente, de uma maneira geral. São pessoas extremamente comunicativas. Então, pessoas com facilidade de falar no telefone, com facilidade de fazer videoconferência, com facilidade de gerar empatia e de criar comunicação. São pessoas que conseguem trabalhar muito bem com meta, né? Então, que todo dia a gente tem meta, todo dia tem uma cobrança, todo dia está lá na frente o quanto que foi ou não foi a performance dele. Então, pessoas que não lidam bem com meta, apesar de comunicativa, não vão dar certo no trabalho, não vai adiantar. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles falam que um perfil legal para pré-vendas são ex-atletas de faculdade, por exemplo, que sempre trabalharam bastante com isso. Um perfil competitivo, então aquela competição saudável de ou se competir consigo mesmo e, cara, eu preciso ser sempre melhor do que eu no dia seguinte, ou entre o time mesmo, mas uma competição é sempre saudável no time de vendas, numa área comercial, e pré-vendas funciona também bastante. A gente tem perfis até opostos aqui dentro do time em termos de comunicação, mas que os dois funcionam muito bem. Mas eu acho que a base mesmo é uma ambição clara para onde que eu quero ir, como que esse trabalho me ajuda. E de fato não ter dificuldade de conversar com pessoas. Pode ser Eu acho engraçado que você colocou a questão do atleta ali, mas a gente tem que ser pessoas que consigam fazer a mesma coisa várias vezes, né? Então, se você pega às vezes numa entrevista, consegue entender que o candidato ali eu preciso de rotina muito dinâmica, eu preciso que as coisas variem o tempo inteiro e tal. Para SDR não vai funcionar, porque é uma área de volume, de trabalho de volume, né? Outra coisa que eu acho que é legal que você colocou a gente agora acho que está acertando um pouco melhor esse processo, mas o SDR ele é um processo de início de uma carreira de vendas, né? Geralmente para um SDR você consegue ter uma pessoa com menos experiência técnica, né? Menos conhecimento técnico no seu produto, no seu serviço, e consegue desenvolver isso ao longo do projeto de SDR. Uma coisa que a gente identificou aqui também que é legal de colocar, inclusive hoje todos os vendedores da RD, eles passam um mês dentro de SDR, né? Então ele entra, passa por um mês de treinamento,
no mês seguinte ele passa um mês como SDR, depois ele vai para vendas. É que o SDR dá para esse vendedor uma capacidade muito boa de lidar com um grande volume, né? Então, como ele tem que fazer muitas ligações no dia e tal, quando ele vai para vendas, ele tem essa facilidade de trabalhar e lidar com o pipeline dele de forma muito mais rápida, muito mais assertiva, muito mais organizada. Então, acho que aí também tem um grande aprendizado e precisa, acho que de alguma forma, para o SDR, também para o vendedor, eu acho que para qualquer pessoa que trabalha um pouco mais de volume, mas precisa de organização, né? Sim. Acho que o mínimo de organização ali é uma competência importante que o SDR precisa ter, né? Quando a gente fala com alto volume de pipeline, sim, organização, gestão de tempo, prioridades, assim, a gente falou, a produtividade tem que ser uma pauta clara todos os dias aqui dentro. E perfil que a gente estava falando também é um perfil mais júnior, né? Então aqui dentro do RD, assim, o nosso perfil aqui de pré-venda são pessoas que estão ou no final da faculdade, ou acabaram de finalizar a faculdade ainda, estão dando seus primeiros passos de carreira mesmo, assim, né? Então, não é uma regra, mas é um perfil que funciona muito bem para o tipo de trabalho que a gente tem, assim. Aprendem muito rápido a fazer o processo, assim. Então, funciona muito de maneira legal aqui para o nosso time. Aprendizado rápido é algo importante também, né? Porque, principalmente quando você está em processo de teste e início de um processo novo, né? Então, a gente vê muito que quando você está testando um modelo novo, então quando a gente estava implementando o SDR, o processo mudou várias vezes. E se a pessoa não tem essa capacidade de se adaptar, de aprender rápido, dificilmente ela vai sobreviver a essas mudanças. Então, com certeza, é uma competência, acho que bastante importante. Hoje, Bruno, a gente utiliza uma ferramenta, né, o CRM, igual para os vendedores. A gente, inclusive, conversou com o Theo aqui, dois bate-papos antes, que é da Exact, que é uma ferramenta específica de pré-vendas. Mas o que você acha que são ferramentas importantes ali que o SDR deve usar no dia a dia dele, assim? Legal. Novamente, toda ferramenta tem que tirar tudo que é parte operacional, que não deveria ter um humano fazendo, né? Ou seja, ferramenta de automação de e-mails. A gente faz muita prospecção via e-mail, porque a gente não consegue falar com todo mundo. Existe uma cadência necessária, existem templates de e-mail, que é legal se você colocar numa ferramenta, você consegue tirar isso do SDR e consegue medir a eficiência também do seu e-mail. Telefonia, importantíssimo ter um sistema de telefonia para poder aumentar a produtividade de ligação, gravar as ligações para a gente poder ouvir depois e poder fazer treinamentos em cima também. Um CRM também, obviamente para poder organizar todas as atividades e atividades futuras. Uma ferramenta de agenda, então, porque a gente trabalha com alto volume de reuniões sendo agendadas e reuniões sendo passadas também para frente. Então tem uma reunião também sobre isso aí. E outras coisas como o LinkedIn, poder fazer análise de perfil dos seus clientes, fazer a parte de social selling, por exemplo. Né? Então são ferramentas adicionais aí que vão ajudar no processo. Mas acho que o principal está ferramentas que automatizem processos dentro do trabalho. Legal. Falando um pouquinho sobre gestão, qual que é a sua rotina hoje com a gestão desses SDRs? O que você faz com ele, que você foi aprendendo ao longo desse tempo, que você considera que são pontos importantes aí para manter o time funcionando e motivado? Bom, basicamente, para você pegar uma semana minha, eu tenho uma reunião semanal para dar um foco na semana com o time e dar ritmo para o time. Sempre, toda semana tem essa reunião. A gente tem roleplays praticamente toda semana também. Então, roleplays que ajudam a simular processos, simular situações. Desde o SDR mais novo ao mais antigo participam, porque é sempre importante reciclar e trazer o conhecimento para todo mundo. Bastante reuniões individuais também para identificar pontos de melhoria, problemas e criar planos de ações para poder fazer um trabalho. Ouvir call, então eu ouço muita call gravada ou muitas calls que estão acontecendo ao mesmo tempo ali no dia a dia, eu consigo entrar e ouvir como é que tá e dar um feedback rápido sobre a mudança. E bastante acompanhamento de métricas mesmo, assim. Então um trabalho que eu faço também um pouco mais, não com eles, mas para poder entender como é que está a situação e poder saber qual que é o próximo passo, é acompanhar o volume de dados que estão sendo gerados e como que isso vai ser transformado em um próximo passo, né? Então a gente trabalha bastante nesse ponto. Assim. Legal. Outra coisa que eu acho que é legal também, que você sempre faz ali, que não está dentro das reuniões, mas diariamente a gente sai, né, você envia para o time um e-mail com os relatórios do dia anterior, quais são os pontos que a gente precisa, como que a gente está na meta do mês. Eu acho que esse tipo de acompanhamento também, principalmente para uma equipe que é tão rápida e tem tanto volume de atividade, é importante de acompanhar, então também acho que é bacana. E é muito importante aí, você, né, não colocou especificamente, mas há essas reuniões individuais, também toda a parte de carreira, de próximos passos, ali trimestralmente pelo menos isso acontecer, porque de novo, como é uma atividade muito repetitiva, né, e tem um processo muito constante, é importante que o SDR veja também quais são os passos de aprendizado, como que ele está aprendendo, o que ele está evoluindo,
para que você consiga manter ele motivado e entregando ali num período de 6 meses a um ano, que geralmente é o que a gente vê como sendo o período de vida útil ali de um SDR, né? Então, assim, entre 6 meses e 1 ano e meio, acho que já começa a ser o máximo ali para ele realmente se manter produtivo. Então, há 6 meses ali para ele rampear, geralmente de 6 meses a 1 ano e meio vai ser o tempo que ele vai estar no topo dele, depois a gente vê que já começa realmente a ter uma queda, né? E está relacionado a isso, a atividade, a motivação, né? Bruno, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. A gente espera que tenha sido útil para vocês que estão assistindo a gente aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem encaminhar um e-mail para a gente, pode mandar para a gente aqui também dentro da Resultados Digitais. E aí a gente vai poder responder para vocês, trazer aqui no próximo passo, bater o papo também com o Bruno, mandar ali no e-mail da RD, a gente vai poder também ajudar vocês aí e evoluindo nesse processo, porque a ideia é essa mesmo, é um bate-papo. E aí o nosso bate-papo aqui e o nosso bate-papo também com quem está do outro lado. Né? Daqui a 15 dias tem mais, e daqui a 15 dias eu faço um pouco sobre Sales Ops. Então todo esse conceito de como trazer dados para a área de vendas, toda a parte de engenharia que está por trás, como usar realmente os números e a matemática aí para aumentar a eficiência do time e fazer com que você possa ter mais resultados. Beleza? Obrigado e até a próxima. Obrigado.